Bem, hoje eu vou falar sobre a tabela periódica, um resumo aqui das principais características, os principais pontos sobre a tabela periódica. Bem, a tabela periódica é o conjunto de elementos químicos organizados em função do número atômico. É esse número atômico que significa o número de prótons de cada um desses elementos. Então a gente percebe aqui que essa tabela periódica, toda colorida, ela é formada por elementos. Os elementos têm um símbolo que representa o nome do elemento químico. Então, o H representa o elemento hidrogênio, o símbolo He representa o símbolo hélio. Essas linhas horizontais que vão formar a tabela periódica, junto com as linhas, as colunas, que vão dar característica à tabela periódica. Então, as linhas horizontais representam os períodos e as verticais os grupos ou famílias. Então eu tenho aqui os grupos da família A e família B. A família A, a gente tem os metais alcalinos, e alcalinos terrosos, calcogênios, halogênios, gases nobres, entre outros. Esses são os principais. E a família B representa os elementos de transição. Elementos de transição como ferro, o cobalto, níquel, cobre, entre outros. O que a gente vai destacar aqui nessa parte inicial da tabela periódica é que alguns grupos, algumas famílias têm tendências diferentes de outras famílias. É o caso dos halogênios, por exemplo. Os halogênios, como flúor, cloro, bromo e iodo, eles têm uma tendência em receber elétrons, são elementos eletronegativos. Já o oposto, como os metais alcalinos, eles têm uma tendência em perder elétrons. Metal, normalmente eles perdem, mas aí quando a gente fala de metais alcalinos, eles têm uma tendência maior em perder elétrons. Esses metais alcalinos, por sinal, são utilizados em pilhas, baterias que a gente utiliza no dia a dia. Já os gases nobres, que são os elementos do grupo 18, eles têm a tendência em não fazer ligação química com outros elementos, são estáveis. Então o nome gases nobres justamente que eles não interagem, não são inertes, não conseguem interagir. Essa tabela periódica ela vai ter auxílio da configuração eletrônica para ser entendida, Então a configuração eletrônica, que vai representar o número de elétrons em cada nível e subnível, vai ajudar a gente a compreender a posição. O que você vai observar de antemão é que os elementos da tabela periódica eles são organizados em função do número atômico. E essa construção da tabela periódica não foi apenas uma pessoa em um momento da história, E isso aí aconteceu ao longo dos séculos. A gente começa com Lavoisier, por exemplo, que listou 33 elementos, e até o conhecido, o pai da tabela periódica, que é Mendeleev, que ele, quando a gente fala de tabela periódica, vai lembrar logo do nome de Mendeleev. Só que aí não foi apenas um que tentou organizar a tabela, explicar a organização da tabela periódica. Foram vários cientistas, mas aí quando a gente destaca um nome, a gente lembra logo do Mendeleev ou Mendeleev. Então os elementos são agrupados em função do número atômico pela contribuição de cada um desses aqui que estão resumindo a história da tabela periódica. E aqui a gente tem o diagrama que é conhecido como diagrama de Linus-Pauling, que é o diagrama para a gente distribuir os elétrons em níveis e subníveis. A gente tem a primeira camada que é chamada de camada K, lá no ensino fundamental, normalmente é conhecido como camada K, L e M. Essa primeira camada indica o menor nível energético, A segunda camada, que é o segundo nível energético, que é chamada de camada L. E essas camadas vão suportar um número de elétrons. Então aqui a gente tem esses números aqui, 2, 8, 18, 32, que é a quantidade de elétrons em que cada nível energético vai suportar. Esses níveis energéticos representam as camadas segundo o modelo que a gente estudou lá na parte de modelos atômicos, que o átomo ele é dividido em duas regiões, ele é formado pelo núcleo positivo, com prótons e nêutrons, e a eletrosfera, que tem os elétrons. É justamente essa eletrosfera que vai ter
as níveis energéticos, as camadas energéticas. Então, se a gente pegar o átomo de hidrogênio, que é o primeiro elemento da tabela, ele vai ter apenas um nível. Ele vai ter um núcleo pequenininho com um próton e vai ter uma única camada, um único nível com um elétron. Então, esse único nível, se a gente fosse representar por meio do diagrama, ele seria representado por um S1. Então, aqui a gente tem a distribuição eletrônica do elétron do átomo de hidrogênio. Então, isso vai se repetir para alguns outros átomos. Claro, à medida que você tem átomos com número atômico maior, mais elétrons, mais níveis energéticos você vai ter. Então, aí a gente tem alguns exercícios para a gente tentar entender, né, compreender alguns termos, alguns conceitos relacionados ao estudo da tabela periódica. O primeiro deles é justamente a distribuição eletrônica. Eu tenho aqui um átomo. Esse átomo a gente não sabe quem é e ele tem essa distribuição eletrônica. Ele tem a distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Então, cada informação, cada número indica um termo, né, que a gente vai tentar entender. Então, 1s2 indica a camada ou nível 1, que é a camada K, e nessa camada K ou nível 1 tem 2 elétrons. Já no 2s2 e 2p6 eu tenho aqui o segundo nível, que é dividido em S e P. Nessa camada L, que é o segundo nível, ele tem 8 elétrons. E na terceira camada, que é a camada KLM, que é o terceiro nível, ele tem 6 elétrons. Então, camada K, ou primeira camada, ele tem 2 elétrons. Na camada L, o nível 2, ele tem 8 elétrons. Na terceira camada, nível M, ele tem 6 elétrons. Ele tem a quantidade de elétrons em cada uma dessas camadas. Então, esse elemento aqui que a gente conhece, ele tem um núcleo, que é positivo, né? Então, mais aqui. E ele tem 3 camadas. Se a gente fosse representar aqui no modelo aí de Bohr-Rutherford, né? Tem 3 camadas. E cada uma dessas camadas tem elétrons. Na primeira tem 2. Na segunda ele tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E na última ele tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aí tem a visualização de como seria esse átomo. E a partir do entendimento, né, desse átomo, a gente consegue entender algumas propriedades, como eletronegatividade, afinidade eletrônica, raio atômico, entre outros. Mas aí a questão quer saber qual é o período desse elemento, ou seja, em qual nível, em qual linha da tabela ele está localizado. Para você identificar o nível, a camada, que esse elemento se encontra, você vai observar o número do nível. Então aqui o nível 1, nível 2, nível 3. O maior número indica o nível, o período que ele se encontra. Então no caso aqui do 3, que é o maior número aqui dos níveis, então ele se encontra no terceiro período, período 3. Já para encontrar a família, você vai observar se a distribuição ela termina no subnível S ou no subnível P. E aí a gente sabe que ele pertence ao grupo A. Se ele terminar no subnível D ou subnível F, ele vai pertencer ao grupo B, as famílias dos elementos B. Para elementos do grupo A, você observa o número de elétrons da última camada. Então, a camada de valência, que é a última camada desse elemento, tem 6 elétrons. Então, ele pertence ao grupo 6A, tá? Ou 16A. Ele é um elemento que faz parte dos calcogênios, né? E aí, para saber quem é esse elemento, você vai somar o número de elétrons que o elemento vai ter. No caso aqui vai ser 16. Ele é o elemento enxofre. Como esse átomo aqui, a gente não sabe se ele está em estado neutro, a gente vai entender, vai subentender que ele não perdeu elétrons, nem ganhou, né? Então aí ele vai ter 16 elétrons, ele é o elemento enxofre. Então se você localizar o elemento enxofre na tabela, você vai ver que ele pertence ao terceiro período. Também que está relacionado ao conteúdo de tabela periódica, ligações químicas. Os elementos, normalmente, eles não se encontram sozinhos na natureza. Sempre vai estar ligado a um ou mais outros elementos. E aí vai se dar por meio de interações químicas, que é através dos elétrons. Essas interações podem ser iônicas, que é o caso da questão, né? Ligação iônica é uma interação química entre átomos que vai se dar quando um átomo ele vai ter a tendência em perder elétrons, enquanto o outro vai ter a tendência em receber elétrons. Então, ligação iônica
Normalmente ela acontece entre um metal, que normalmente tem a tendência em perder elétrons, com um não metal ou um ametal, que normalmente tende a receber esses. Aqui é uma condição, vamos dizer assim, geral, né? Tem exceções para essas ligações iônicas, mas aí a gente não vai só verificar nesse momento as exceções, vai dar uma ideia geral, né? Então, ligações iônicas vai acontecer entre metal e ametal. Um exemplo clássico, né, de metal que a gente tem nas ligações iônicas e ametal é o caso do sódio, que é um Na, que ele faz parte do grupo dos metais alcalinos, né? O sódio aí, assim como lítio e potássio, fazem parte aí dos metais alcalinos. Já a metal, que é um N, a gente tem um exemplo do cloro, né? O cloro, que é um elemento que tem a receber, o elemento eletronegativo. Então, isso aqui, que ele é um halogênio, vai receber elétrons, enquanto o cloro vai, enquanto o sódio, melhor dizendo, vai tender a perder. Então, quando você junta um elemento que tem a tendência em perder elétron, né, esse elétron que vai perder da última camada, eu vou ter uma diferença de polaridade nas interações. Um elemento vai estar mais positivo, que é o caso do Na, ele vai ficar parcialmente positivo, ou vai ficar positivo, porque ele vai perder o elétron, enquanto o cloro vai ficar negativo, que ele vai receber o elétron do Na. Então, NaCl é o caso clássico das ligações iônicas. Então, aí um tema que também está relacionado com o conteúdo de tabela periódica. Para finalizar, mais um tema relacionado, né, que é a ligação covalente. A gente já viu a iônica. A iônica, a gente tem um exemplo do sal de cozinha, que é o NaCl. A ligação da água, H2O, é uma ligação do tipo covalente. Essa ligação é diferente da iônica porque normalmente acontece entre ametais. E a ligação covalente, ela compartilha pares de elétrons. Então, na interação da água, os átomos que fazem parte da água, eles fazem uma interação do tipo compartilhamento. No caso da ligação iônica, que é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, é uma ligação que o elétron sai de um e vai para o outro, né? Uma atração eletrostática entre átomos de natureza diferente. Então, o gabarito para essa questão é o gabarito que traz a ligação covalente e iônica. Cuidado aqui que é na ordem, né? Primeiro vem a água, que é covalente, e depois o sal. Então, essa parte da tabela periódica é uma parte muito vasta, muito complexa. Não é um tema simples, apesar de ser um tema bem curioso, mas que exige um pouquinho de atenção para entender os principais pontos e os pontos que são cobrados em provas de vestibulares, né, em concursos.